Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Os 10 Mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Sétimo Mandamento. Livro Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. A natureza material do homem o impele para a lubricidade. Nada lhe refreia os desejos, desde que se entregue aos instintos animais. E sabeis que estes instintos, principalmente, dominavam naquelas afastadas épocas. Não vedes que ainda agora eles arrastam muitos de vossos irmãos a vergonhosos transviamentos? Os laços que prendem um ao outro o homem e a mulher e que os induzem a perpetuar a espécie têm uma origem nobre e pura, de onde a materialidade da encarnação os desviou, mas à qual é preciso que voltem. A proibição de cometer adultério devia bastar para conter os excessos. Mas ainda aí a interpretação obedeceu às necessidades da época. O homem e a mulher casados, se cometiam adultério, eram punidos, ela com a pena de morte, ele com a pecha de infame. Este mandamento, segundo o Espírito, se estende a toda quebra da união pura. Compreende todos os arrastamentos carnais, sejam quais forem, que empilam o macho para a fêmea e que rebaixam a humanidade até ao nível dos instintos do bruto. Não vos dizemos: Deus criou um homem e uma mulher, a fim de provar que uma só existência deviam eles ter. Esse era o lado moral, o fim moral que, sob o véu da letra, Moisés adotara, colocando-se no ponto de vista dos hebreus e que permaneceram os mesmos para as gerações então futuras. Já vos demos explicações a respeito dessa figura emblemática da criação e acerca da própria criação. Ver com efeito o que foi dito sobre a origem do espírito, origem da alma, sobre a do homem e da mulher na terra e sobre os mundos primitivos, nos comentários aos 3 primeiros evangelhos. Dir-vos-emos ainda o seguinte: os espíritos se grupam por atração de simpatia. Cada espírito escolhe o companheiro ou a companheira com quem passe o tempo de sua provação. Tal a regra cuja única exceção se encontra no caso do celibato como provação. Os espíritos encarnam, nascem geralmente em condições que lhes permitam reunir-se. Os que são reciprocamente simpáticos se acham destinados à união, mas as disposições materiais de um ou de outro, como encarnados, podem quebrar acidentalmente a harmonia e lhes retardar a união, quer nos limites da encarnação presente, quer até uma outra encarnação. Assim é que um espírito se vê repelido, desprezado ou abandonado por outro que lhe é simpático, que o chama, isto é, para o qual ele se sente atraído, porém que se deixou seduzir, ou pelos arrastamentos carnais, ou pelo orgulho, pela ambição, pelo amor do ouro. Quando espíritos simpáticos um ao outro chegam a unir-se na terra, de conformidade com a escolha por eles reciprocamente feita antes de encarnarem, nada mais haverá que os separe, que rompa os laços dessa união, desde que ela se realizou por efeito de idênticas tendências para o bem. Esses não precisam mais que um mandamento lhes diga: não adulterarás. Porém, se uma vez encarnados,
descuidando-se dos compromissos assumidos no estado espiritual, compromissos cuja lembrança perderam, se bem que um secreto instinto do coração os advirta deles e dos quais a influência da matéria os afasta, os espíritos, homens e mulheres, não procuram na união conjugal mais do que uma passageira satisfação material, mais do que uma combinação matemática ou social, um negócio de interesse ou de orgulho. Os compromissos terrenos quebram os laços de simpatia. Em tal caso, uma afeição pura não enche os corações e os espíritos buscam compensações na variedade e no mau proceder. A esses o mandamento diz: não fornicarás, não cometerás adultério, porquanto se a ti mesmo te impuseste carregar uma pesada cadeia, tens que sofrer as consequências. Tens que, pelo respeito que deves a esse compromisso irrefletido, atenuar a falta que praticaste contraindo-o. Tens que vencer os teus instintos sensuais. Tens que dominar a carne e fazer que nasça a simpatia que deverá reinar entre o teu espírito e o da companheira que inconsideradamente escolheste, quando começar o dia da liberdade, pela volta de ambos à vida espiritual. Algumas vezes, a união é imposta ao encarnado pela influência e autoridade dos pais, movidos pelo interesse ou pelo orgulho. Tal união constitui, para o que a sofre, uma provação por ele escolhida e que será temporária ou durará todo o tempo da sua existência terrena. No primeiro caso, terá por efeito apenas retardar, no curso da sua encarnação atual, a união simpática que ele escolhera antes desta. No segundo, o efeito será adiar essa união para uma encarnação posterior. E tanto para esse, como para o que se uniu fugindo às suas provas, o mandamento emprega a mesma linguagem de que usa para com o que, livre e voluntária, mas irrefletidamente, assumiu um compromisso, desviando-se do caminho que devia seguir. Algumas vezes também certos espíritos, desejosos de vencer a antipatia que experimentam um pelo outro, embora nem sempre seja recíproca, escolhem como provação unir-se humanamente. Ainda a esses o mandamento diz: não adulterarás. E Jesus, com a sua voz meiga, repete: não separe o homem o que Deus uniu. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.